Olá, seguidores do canal Maçons Livres e radiomaçônica.com.br. Eu sou o Jefferson. Hoje, mais uma vez, estamos com o quadro Papo Informal, com a ilustre presença do nosso querido irmão e amigo, irmão Carlos, Dr. Carlos Furtado. Bem-vindo, meu irmão. Fica à vontade, meu irmão. Pode me chamar de Carlos. Imagina. É uma honra tê-lo conosco, participando desse bate-papo. É uma honra estar também aqui participando desse bate-papo, contar um pouquinho de história. Eu acho que ia ser bacana o making off antes, né? Já estava bem divertido, né? É verdade, com certeza. Mas vamos lá, meu irmão. O Dr. Carlos Furtado, irmão Carlos Furtado, 34 anos, super novo, hein? Queria estar mais novo ainda. Tá mais novo ainda. Quem que gosta de... Na verdade, quando a gente envelhece com qualidade, né? Adquirindo novas experiências, novos conhecimentos, sabedoria, realmente é muito bom envelhecer, né? Com certeza. Mas poderia envelhecer só aqui, ó, só na aqui, mente, né? Só evolução, só na experiência, conteúdo, né? Verdade. E o físico fica ali com o menininho dos 20. Exatamente. Eu senti um grande baque ali depois dos 30 anos, viu? Dá uma diferença. Antigamente, quando eu era moleque novo, eu chegava em casa, comia uns 6 hot dogs, 6 cachorro-quente, juro, comia. Cara, não ganhava peso. E se eu ganhasse peso, eu ali fechava a boca 2 dias. Rapaz, no outro dia eu tava magrinho. Hoje em dia, pensa, eu nem janto e continuo engordando. Incrível. Não tem coisa. O metabolismo vai mudando muito. Muda muito, né? Eu, quando era criança também. Era 6 pãozinhos de manhã, comia, jogava bola o dia inteiro. E hoje olhou para um pãozinho na padaria, lá no vidro, já sinto muito pesado. Você só de olhar já está engordando, né? Difícil mesmo. Mas, meu irmão, vamos lá. Você é natural de que estado? Fala um pouquinho pra gente. Eu nasci em Manaus. Eu já rodei um pouquinho o Brasil aí. Eu nasci em Manaus, mas eu não conheço Manaus. É uma dívida que eu tenho. Eu tenho que conhecer Manaus. Um dia eu tenho que tirar um tempo para ir lá conhecer a cidade onde eu nasci, né? Sim. Mas, na verdade, eu vivi quase a vida toda em Belém do Pará. Eu me considero mais paraense por conta disso. Sou filho de uma maranhense que nasceu ali no extremo norte do Maranhão, ali numa cidade chamada Aurizona, não sei, muitas pessoas provavelmente nunca ouviram falar. Tem várias cidades ali, Godofredo Viana, Luiz Domingues, Carutapera, são cidades que as pessoas nem imaginam que deve existir. A minha mãe nasceu numa cidade lá do norte do Maranhão e meu pai nasceu em Belém do Pará. Meu pai é parense, minha mãe é maranhense e eu nasci em Manaus, sou manauara de nascimento. E aí os meus pais se conheceram e na época que teve lá a Zona Franca de Manaus, eles foram para Manaus trabalhar e acabou que eu nasci em Manaus. Não sei onde eu fui feito, mas eu nasci em Manaus. Você não foi na Zona Franca. Eu nasci em Manaus, mas com alguns meses de vida, meus pais resolveram voltar então para Belém, porque foi numa época, não lembro agora historicamente, que a Zona Franca entrou em crise e aí meu pai voltou para Belém. Meus pais são bem humildes e tal, meu pai vendia roupa, trabalhava em loja de vender roupa e a minha mãe também. Foi assim que eles se conheceram. E aí voltaram para Belém, eu tinha meses, então eu realmente não conheço Manaus. Depois disso eu nunca voltei a Manaus. Então basicamente eu vivi a vida toda em Belém. Depois de Belém eu morei um tempo no Rio de Janeiro, uns 3 anos, e agora eu moro aqui em São Paulo, vai completar o quê? 4 anos. 4 anos em São Paulo. 4 anos em São Paulo mesmo. Mas a gente estava falando um pouquinho sobre as diversas experiências. Aí você me fala um pouquinho. Sobre o que o irmão quer que eu comece, porque tem bastante coisa aí. História de vida. Vamos falar um pouco de como eu vim parar aqui em São Paulo. Então. Essa é interessante. Então, olha só, eu nasci, como eu disse, numa família bem humilde, né? Minha mãe é lá do interior do Maranhão, meu pai lá do Pará. E aí, naquela época, o meu pai perdeu a mãe dele cedo, e assim ele fala, e ele acabou tendo que trabalhar. A minha mãe, para você ter noção, ela tem 18 irmãos. Veja bem como era antigamente, né? 18 irmãos. E isso porque o meu avô morreu novo com 40 anos. Se ficasse lá no interior do Maranhão, deixando na barriga da minha avó um outro irmão da minha mãe, o caçula, que mora lá em São Luís, né? Sim. Então, a minha mãe lá do interior do Maranhão, meu pai lá de Belém, a minha mãe foi morar em Belém buscando oportunidades e conheceu meu pai ali vendendo roupa numa loja que lá chamava-se Visão, que hoje em dia já até fechou. O dono fechou, multimilionário lá do Pará, e resolveu que já então era bem famosa a loja. Era bem famosa, só que na época que meu pai começou a trabalhar não era. Tinha começado. E aí eu nasci em Manaus, voltei para Belém e a minha história de vida é assim. Meus pais, bem humildes, o meu pai largou o trabalho dele para criar um pequeno comércio, num conjunto bem afastado ali do centro de Belém.
E desse comércio teve uma época que o meu pai até ficou muito bem de vida, sabe? Só que o meu pai, ele nunca se apegou ao dinheiro, ele nunca se apegou em guardar. O meu pai, ele também não estudou muito, ele estudou até a quinta série do ensino fundamental. Então, ele não tinha essa experiência tanto de mexer com dinheiro, todo o dinheiro que ele ganhava, ele gastava. E ele gostava muito de ajudar as pessoas, então ele ajudava os irmãos. Meu pai tinha 11 irmãos também. A minha mãe 18 e meu pai 11. Exatamente. E aí... Teve uma época aí, meu pai conta, o Brasil em crise, inflação, não sei o quê, meu pai foi quebrando, e a gente vivia lá em Belém, meu pai perdeu praticamente tudo que ele tinha, ele sofreu uns 3 assaltos, ele tinha a gente chama de taberna, não sei se aqui em São Paulo tem algo semelhante, se fala assim, taberna é um pequeno comércio mesmo, de esquina, bairrista, de bairro, e aí ele foi roubado várias vezes, até que num roubo desses, ele quebrou de vez. E eu lembro disso, eu era criança, aí a gente ficou numa situação difícil, teve uma época até que a gente não tinha onde morar, a gente quase foi morar no pátio da casa de um tio meu. Eu lembro, eu era criança, mas eu lembro muito bem dos meus pais tristes, lá no pátio da minha casa, e falando, poxa, a gente não tem como pagar o aluguel mais, já veio, a gente precisa sair da casa, a gente não tem para onde ir, as coisas todas lá no terracinho da casa onde a gente morava, e eu nunca esqueço, porque a gente ia morar no pátio da casa, senão a gente estava na rua. Literalmente na rua. Literalmente na rua. E aí surgiu uma boa alma, né, aí vem Deus, né, o grande arquiteto do universo providenciando as coisas. Que mesmo o meu pai estando quebrado, sem dinheiro para fazer naquela época depósito calção ou outras coisas, hoje em dia tem coisas até mais modernas, né? Seguro, não sei das quantas. Ofereceu, mesmo, exatamente, né? Falou pro meu pai, olha só, te conheço, tu moras aqui há muitos anos, eu sei que você está quebrado agora, mas você pode morar na minha casa e você vai pagar o aluguel assim que você conseguir ir se recuperando. Mas o fato é que desde criança eu não queria ser médico. Não queria? E aí são coisas que as pessoas se surpreendem quando eu falo. Eu queria ser piloto de avião. Eu queria ser piloto de avião. E aí, para você ser piloto de avião pelo meio civil é caríssimo, né? Pagar horas de voo, curso e tudo mais. Aí eu fui investigar, quando eu já estava um pouco maior, né? Eu sempre estudei muito. E a minha mãe fala, pô, eu nunca precisei de recuperação, eu sempre passei direto tudo e nunca precisaram me mandar estudar. Eu sempre estudei sozinho. Isso é uma coisa que meus pais, eles gostam muito de falar, eles têm orgulho disso. Graças a Deus eu pude dar algum orgulho para meus pais. E eles falam, você nunca deu problema com estudo, você nunca deu problema para estudar. Você chegava, você estudava sozinho, você fazia a lição de casa sozinho e você só trazia 10 para casa. E aí eu me interessei pela aviação. E aí eu fui ver qual caminho eu poderia traçar, já que eu não tinha, meus pais não tinham dinheiro para pagar uma faculdade e tudo mais. Aí eu pensei em AFA, EPICAR, etc. Tal, Escola para Cadetes do Ar, a aeronáutica para me tornar piloto. Só que, rapaz, você lê o edital lá da AFA, hoje em dia é até menos rígido. Depois eu vou contar que eu fiz residência dentro da aeronáutica, né? É menos rígido hoje em dia. Você ainda pode fazer uma cirurgia e tratar os problemas. Mas você não pode ter nada. Você tem que ser um cara basicamente perfeito. Tem as medidas corporais que você tem que ter. Tamanho de envergadura. Você não pode ter um cisto de seio maxilar. Desculpa falar tecnicamente, eu sou médico otorrino, né? Mas você não pode ter absolutamente nada, senão você não pode ser piloto. E aí eu digo, poxa, eu ainda sou míope, né? Eu sou míope e astigmata. Eu tenho miopia e astigmatismo, tenho ali um total de quase 3 graus. Eu digo, pô, eu vou me matar de estudar para passar na prova da AFA, da EPICAR, e não vou poder depois, porque eu não vou passar só para infantaria. Eu queria ser piloto. Mas eu tinha uma segunda paixão. Eu não queria ser médico a princípio, mas eu sempre fui fascinado pela medicina. Fascinado. Eu digo, poxa, vou fazer medicina. Essa, pelo menos, com a miopia, me aceita. Exatamente. Não vai ter problema. Teve uma época até que a nossa família, depois que eu pulei um detalhe aí, né? A gente ficou bem quebrado. Minha mãe foi morar na Alemanha. A minha mãe tem uma irmã que casou com o alemão, ficou bem de vida e tudo mais. Aí minha mãe foi trabalhar lá, tipo, esses fast food, McDonald's, e ela ajudou muito a reerguer o meu pai. A gente, só que foi um período muito difícil, porque ficou só eu, meu irmão e meu pai, e a gente ficou sem a matriarca da família. Foi um período bem difícil, a gente também nunca vai esquecer, porque a gente sentia muita saudade dela. Meu pai às vezes chorava com saudade, e a gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, ela passou aí uns 4 anos morando na Alemanha, vinha ver a gente de 6 em 6 meses quando dava,
e ajudada também pela irmã dela, que ajudou ela lá na Alemanha a conseguir emprego e a conseguir visto para ficar lá, né? É uma parte que eu tinha pulado. E aí, durante esse período, que ela voltou, eu já estava ali prestando vestibular, e aí eu decidi que eu ia enveredar para minha segunda paixão. Mas sabe aquelas pessoas que têm, apesar de que eu estudava, eu sabia que eu tinha boas notas, eu tinha uma insegurança. Sim. Eu pensava, eu preciso estudar, eu preciso ser alguém na vida, eu preciso conquistar alguma coisa. E o meu pai talvez não tivesse tanta confiança de que eu conseguiria passar em medicina. Então eu comecei assim, fui e botei educação física na federal. Eu passei. Mas aí é que vem, né? A gente nunca sabe o que o grande arquiteto do universo tem preparado pra gente. Quem sabe hoje, se não tivesse acontecido uma coisa que eu vou relatar, eu seria educador físico. Sim. Não seria médico e não estaria talvez aqui em São Paulo. Então, assim, eu passei em educação física, mas eu descobri que eu estava com um tumor entre a cabeça e o nariz, que a gente chama de rinofaringe. Eu tive um tumor chamado nasoangiofibroma. É um tumor extremamente agressivo, porém não era câncer, não dá metástase, não espalha no corpo. E aí, quando eu descobri que eu tinha esse tumor, demorei 1 ano para descobrir, eu sangrava muito do nariz, é um tumor que dá em homens jovens, não dá em mulher. E aí, você vê, naquela época, hoje como médico otorrino, que inclusive foi um dos motivos pelo qual eu fui para essa especialidade, como médico otorrino eu vi o quanto às vezes falharam comigo, porque eu passei 1 ano pulando de médico em médico e nunca ninguém parou para examinar o meu nariz, que a gente chama de rinoscopia anterior. A médica que resolveu fazer isso viu uma tumoração, pesquisou e o meu tumor já tinha 6 centímetros. Estava quase invadindo o crânio, porque ele ia ficar na fossa nasal aqui na base do crânio. Sim. E aí eu tive que largar tudo. Ninguém queria me operar no Pará, diziam que eu ia morrer se eu operasse lá, não tinha o recurso necessário, que era uma embolização, que é um tumor alimentado por sangue da carótida diretamente, um vaso extra da carótida que vai ali anômalo e alimenta o tumor, e eu podia sangrar até morrer na mesa. Acabei indo primeiro para o Rio de Janeiro, não consegui operar lá, porque eu ia operar pelo INCA, mas como não era um câncer, apesar de ser um tumor grande e agressivo, acabei que eu não ia demorar muito. E um tio meu, que na época, um tio que é irmão do meu pai, que é médico, então é um tio que se diferenciou de toda a família, era meio isolado, mas ele ajudou na época a fazer o tratamento fora de domicílio. Acabei parando em Ribeirão Preto e operei na USP. E aí fiz uma cirurgia grande, foi ótima, foi só uma cirurgia, até hoje eu estou curado, já passou o período de recidiva do tumor, que era 10 anos, o último exame que eu fiz, realmente com o objetivo de ver se o tumor tinha voltado, já faz tempo, foi com 28 anos e não voltou. Mas enfim, aí beleza, eu voltei para Belém 1 ano depois de ter parado todos os meus estudos, eu já não tinha mais a vaga da faculdade, e aí eu até poderia entrar com algum recurso, mas eu não quis, na verdade, porque não era exatamente o que eu queria. Aí eu entrei no cursinho. Como eu tinha boas notas, eu consegui bolsa integral em um cursinho lá de Belém. Um cursinho bom. Não era um dos melhores, mas muito bom o cursinho. E aí, quando eu fui fazer a prova do vestibular, tem 2 universidades públicas. Agora até aumentou lá no Pará, que é estadual e federal. E aí eu coloquei enfermagem na estadual e botei medicina na federal. E tem uma regra, não podia zerar nenhuma matéria. Eu não passei em medicina na federal porque eu zerei uma matéria. Nossa. E aí eu não passei. E na estadual eu passei em 3º lugar. E aí o meu pai falou assim, pô, você já passou numa faculdade, negócio garantido, não sei o que, você vai cursar. Beleza, fui lá, eu digo, pô, enfermagem, legal. Todo respeito à enfermagem. Eu entrei lá na enfermagem, me apaixonei pela enfermagem. É uma profissão incrível, incrível. Nenhum centro hospitalar, nenhum ambulatório, nada funciona sem enfermagem. Nada. Só que é bem diferente, né? Não era exatamente o que eu queria. E os meus professores gostavam muito de mim. Gostavam muito de mim mesmo, mas eles falavam, Carlos, se você quer ser médico, então vai ser médico. Você já viu que é uma coisa bem diferente. Não tem a ver. São profissões diferentes, são objetivos diferentes, são coisas bem diferentes. Então, você quer ser médico, você tem potencial para ser o que você quiser. A gente vai ficar aqui. Então, meus professores me incentivavam. Eles falavam assim, você pode ser o que você quiser. A gente não quer que você saia da enfermagem, porque você vai ser um cara que vai agregar muito a gente. Você tem um grande futuro aqui dentro se você quiser, mas se você quiser ser outra coisa, vai atrás. Cheguei em casa, conversei com a minha família, minha mãe e meu pai, né?
Falei, poxa, gente, assim, meus próprios professores me incentivam e tudo mais. E aí tem um detalhe, eu fiz a prova de vestibular para medicina sem estudar um ano de cursinho, estudando só enfermagem, não passei por um ponto. Aí eu usei esse argumento também. Digo, poxa, olha só, sem estudar, não fiz nada esse ano, não sei estudar enfermagem. Faltou um ponto para passar em medicina. Pô, queria saber se vocês me apoiam e tudo mais. Meu pai, poxa, não tem dinheiro para pagar cursinho, você tem uma faculdade boa, você tem um futuro. Se você quer estudar medicina, beleza, você corre atrás, mas não larga a faculdade. Então eu digo, pois é, né? Aí eu peguei, levei minhas notas, levei como eu tinha sido aprovado entre os primeiros lugares em um outro cursinho, um dos maiores que tinha em Belém na época, e pedi uma bolsa, me deram uma bolsa integral na mesma hora. E aí eu ganhei essa bolsa integral e fazia cursinho à noite e fazia o curso de enfermagem durante o dia. Foi a época que eu menos dormi na minha vida, porque eu fazia o seguinte, eu estudava enfermagem, estudava o cursinho, chegava em casa, eu botava em dia toda a matéria, enfermagem e cursinho. Dormia o quê? 3 horas por noite. E outro dia a mesma coisa. No outro dia a mesma coisa. E foi assim um ano. E aí eu passei em medicina em 10º lugar. E aí fui fazer faculdade de medicina. Larguei no 2º ano, estava completando meu 2º ano de enfermagem e fui fazer. Então eu fiz medicina em Belém, na Estadual do Pará. Era onde eu fazia enfermagem, eu tive que parar o curso. Nisso eu ainda fiz outras provas de vestibular, passei em biotecnologia, cheguei a me matricular, não fui. Queria fazer tudo de uma vez. Não, eu fazia até para testar, segunda opções. Eu cheguei a pensar, não, vou ser o biotecnólogo, que é um curso novo, deve estourar, e enfermeiro. Então eu era matriculado, naquela época podia, hoje não pode se matricular em 2 públicas ao mesmo tempo. Então era fazer enfermagem na estadual e na federal eu fazia biotecnologia, mas cheguei em um mês já, não fui mais, né? Aí, beleza, eu fiz medicina no Pará. Eu digo que eu entrei meio tarde, eu entrei com 22 anos. Lá costumam entrar porque tem um processo seletivo diferente, que é separado para quem entra direto do ensino médio. Então, tem gente que se forma ali em medicina com 22 anos, 21 anos. Criança. Eu me formei com 28. E aí, logo emendei na residência médica. A residência médica é quando todo mundo que se forma em medicina se forma em clínico geral. Eu sou clínico geral. Sim. E aí, depois, para você ser especialista, ou você faz uma pós-graduação, que você paga, e aí depois você tem que prestar prova de título, tudo, ou você faz residência médica. E eu disse, poxa, se eu for trabalhar, igual alguns colegas meus fizeram, eu vou gostar de ganhar ali o dinheiro trabalhando e tal, não vou me especializar em nada, não vou querer largar e voltar para fazer residência. Então, eu peguei até empréstimo, meus pais não tinham dinheiro, e eu queria fazer residência no Rio ou em São Paulo. E aí saí fazendo algumas provas no Rio, saí fazendo algumas provas em São Paulo. E aí eu passei nessas provas. Passei em algumas aqui em São Paulo para cirurgião geral. Passei em algumas provas no Rio para cirurgião geral, neurocirurgia e otorrino. Eu gostava muito de otorrino, teve várias influências do porquê eu fiquei nela, né? Primeiro porque é uma especialidade que tinha a ver com a história lá da doença que eu tive, do tumor que eu tive. Segundo que era uma especialidade que eu ia conseguir trabalhar por fora da residência, que é uma coisa que quem faz residência médica e não vem de uma família aí, que tem uma condições de ficar sustentando, sabe que é necessário. Porque a bolsa de residência, às vezes, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, mal paga um aluguel. Então, se eu fosse fazer uma residência que eu não conseguisse trabalhar por fora, ou seja, dar plantões como clínico, dificilmente ia ser bem complicado. Só uma pergunta, não. Eu já vi isso em alguns casos, e aí reflete agora no nosso bate-papo. Geralmente, algum acontecimento, igual no seu caso, esse tumor, outras pessoas, os outros incidentes, ele quer cuidar realmente daquela área devido ao que ele passou? Ou por não ter sido bem tratado, por não ter sido, igual no seu caso, até... O tumor cresceu um pouco porque faltou um pouco de descaso, na ou de verdade, preparo. Ele poderia, na verdade, ter sido diagnosticado um pouco mais rápido, se alguém tivesse se atentado. Porque hoje, como otorrino, existe uma tríade. Homem, jovem, com epistaxe, que é sangramento nasal, de repetição. Então, se alguém se atentasse a essa tríade, que era muito claro em mim, e me examinasse, ou fizesse um exame armado chamado de nasofibrolaringoscopia, ou videonasofibrolaringoscopia, teria diagnosticado muito provavelmente esse tumor bem antes, porque foi um ano de sintomas assim, para que ele é um tumor de crescimento rápido, para que alguém fosse lá e me examinasse. Infelizmente, isso acontece em qualquer profissão, né? Eu não dei, de repente... a sorte, ou de ter... Ou aconteceu no momento que tinha que ser. É aquela velha história. Aconteceu como tinha que acontecer. Como eu disse, de repente,
tudo isso colaborou para eu estar aqui hoje com meu irmão, né? Então, é isso, tipo, na verdade, às vezes não é uma questão de preparo, foi alguém se atentar, ou foi alguém que realmente foi planejado para acontecer assim. Nem mais nem assim. menos. Exatamente. Onde nós paramos? Paramos você já em residência em São Paulo. Sim. Aí, na verdade, não. Ainda não. Eu fui fazer residência no Rio. Aí teve uma influência aí de um ex-relacionamento, eu fui fazer residência no Rio, apesar de que eu tinha uma preferência por vir morar em São Paulo, porque São Paulo é o centro da medicina. Eu acho que a medicina mais avançada a gente realmente tem aqui em São Paulo. Mas eu acabei optando por otorrino por essa história e porque eu vi que eu ia conseguir trabalhar, dar plantão por fora da residência para conseguir me manter. E aí eu fiz residência de otorrino no Rio de Janeiro, a residência de otorrinolaringologia dura 3 anos. Mas quem me operou não foi o otorrino. O otorrino me fez o diagnóstico. Quem me operou foi um cirurgião chamado cirurgião de cabeça e pescoço, que é um cirurgião que trata, na verdade, doenças oncológicas, câncer de cabeça e pescoço. É diferente do neurocirurgião, que opera cérebro. Muita gente confunde. E aí, como eu vim parar em São Paulo? Eu vim parar em São Paulo porque eu fiz uma prova para o AC Camargo Cancer Center, para fazer uma segunda residência e ter 2 especialidades. Então eu acabei entrando na AC Camargo como residente também de cirurgia de cabeça e pescoço, porém veio a pandemia e veio outros fatores, e aí eu não vou falar por questões de ética. Eu preferi não ficar nessa residência, não permanecer dentro do AC Camargo, e eu disse, poxa, eu já tenho uma especialidade, vou me dedicar a esta especialidade. Então eu larguei a residência de cabeça e pescoço, que seria uma segunda especialidade que eu teria no AC Camargo, pedi para sair e pensei, vou voltar para o Rio. Por quê? Porque eu tinha contato no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era assim, eu ligava, a galera já dizia, pô, tem vaga aí para mim? Tem vaga para você. Um monte de colegas e ex-chefes até falavam para mim, você quer voltar para o Rio? Você vai voltar para o Rio. Assim, no outro dia começou a surgir a oportunidade de São Paulo. Aí eu já morando em São Paulo, comecei a trabalhar como otorrino em São Paulo, quando eu vi não tinha magia, né? Não tinha magia. E foi assim que eu permaneço em São Paulo por 4 anos. Que bom! 4 anos. Assim, essa é um pouquinho da minha história, eu falo pra caramba. Não, tem muita coisa aí, meus pais estão lá em Belém agora, e aí eu morro de saudade deles. Às vezes eu vou lá, depois da pandemia as coisas ficaram muito difíceis, né? Não sei, quem estiver assistindo e for ver, vai ver que a pesquisa que viaja, as passagens de avião, às vezes, para ir para Belém tá mais caro do que para ir para Europa. Exatamente. Pô, eu quero visitar eles e a passagem de avião e de volta tá 3, não ajuda, 3,5. Mas, contudo, hoje a sua especialidade? Eu sou otorrinolaringologista, médico que cuida nariz, ouvido e garganta. Cirurgia também? Cirurgia também. O que mais trata a minha especialidade, né? Vou falar algumas doenças mais comuns. Rinite, desvio de septo, amidalite de repetição, otites. Então, e a parte cirúrgica da otorrina é exatamente essa. É quando você precisa operar um ouvido que está doente, que o tímpano não se reconstituiu, você tem que reconstruir ele. Tirar a famosa carne esponjosa, que é um termo muito difundido aí popularmente, que as pessoas se referem a adenoide da criança, ou os cornetos inflamados, inchados no adulto, por conta de rinite ou outras doenças, tirar a amígdala, como eu falei, por conta de amidalite. Então, é uma especialidade muito relacionada à qualidade de vida, né? As pessoas que roncam, pessoas que têm distúrbios do sono. É uma especialidade, na verdade, ela é bem ampla. Parece uma especialidade ali resumida ao local, mas a gente mexe com bastante coisa. Antes de ter o contato com o meu irmão, né, essa nossa amizade, pra mim era simples, né? O otorrino é isso, acabou. Tem bastante coisa. É bem profundo, né? Tem otorrino que subespecializa em cirurgia crâniofacial para mudar o esqueleto facial da pessoa, seja por ronco, seja por estética, seja por trauma. Então, assim, é uma especialidade muito, muito ampla mesmo. Nem eu só passei a ter ideia dessa especialidade também quando eu fui estudar, quando eu fui fazer a minha residência. Porque até para nós, médicos, durante a faculdade, a gente não tem tanto contato, um contato maior com a especialidade para que você consiga ter uma visão ampla. E hoje em dia, só de dentro mesmo, como médico otorrino, e durante a residência eu percebi o quanto a especialidade é enorme, e tem várias subespecialidades, como eles têm medicina do sono, tem o otorrino que mexe só com a laringe,
Tem otorrino que faz cabeça e pescoço, mexe com a parte cirúrgica de cabeça e pescoço também. Mas é muita coisa. Tem otorrino que faz cirurgia otológica, só mexe com o ouvido. Tem otorrino que faz cirurgia endoscópica nasal, só mexe com o nariz. Tem otorrino que faz cirurgia plástica. É mesmo? É, cirurgia plástica facial. Muito otorrino faz, principalmente nariz. Faz blefaro, que é a cirurgia aqui do olho. Entendeu? Vários. Meu irmão, sem palavras. Com certeza vão pedir a parte 2. Aí eu já... Um dia a gente pode, de repente, falar alguma coisa aqui, por exemplo, muitas pessoas gostam de falar do labirinto, da famosa labirintite. O termo é muito difundido, mas nem tudo é labirintite. Um dia a gente pode falar sobre tontura, sobre rinite, obstrução. Tem muita coisa aí que a gente pode conversar. Então já vamos deixar trazer essas informações para os meus irmãos e, de repente, engrandecer quem assiste o canal. Com certeza. Tirar algumas curiosidades. A gente pode aí planejar várias coisas bacanas. Interessante. Eu já vou até fazer um pedido para os nossos ouvintes, irmãos e amigos, seguidores. Deixa a pergunta para o irmão Carlos, referente a... Pode deixar, galera. Otorrino, garganta, ouvido, nariz. Isso aí. E aí a gente vai fazer alguns quadros. Quem sabe aí, as perguntas que surgirem maiores de uma área, a gente já planeja aí algum bate-papo em relação àquela determinada área. Mas geralmente quem ganha? Rinite, né? Obstrução nasal, a famosa labirintite, que é tontura, né? Todo mundo tem uma tontura labirintite. Quando, na verdade, a maioria das tonturas não são labirintite. Essa é a grande verdade. E a resposta vem no próximo vídeo? Com certeza. Vocês não perdem por esperar aí. Meu irmão, agradeço por aceitar o convite, por estar conosco e essa excelente entrevista que você somou aqui conosco. Eu que agradeço, me sinto muito à vontade, muito feliz de poder estar aqui conversando, batendo esse papo e contando um pouco da minha história. Eu quero escutar a história dos irmãos aí também. Com certeza. Então, assistir o canal aí. É só acompanhar. Vai ter mais imagens, vai ter mais do irmão Carlos. Até já. Até a próxima. Pessoal. Tchau. Obrigado. Tchau.